Graça e paz, amada igreja. Convido a todos a ficar de pé para começarmos esse culto a Deus. Podemos prestar esse culto a Deus da melhor maneira possível. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais uma vez estar na sua casa, pelo privilégio de poder te adorar, Senhor, livre, sem problema algum, sem nenhuma restrição. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos que Tu tens derramado nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Aceita o nosso louvor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom poder adorar a Deus e, apesar de todos os problemas, estar sempre confiando nas promessas do Senhor. Vamos sempre estar olhando para a cruz, para Cristo, que Ele não vai falhar. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e em quem devemos confiar sempre. Amém. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dar-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias. O amor de Deus por nós é eterno. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de
passamos a palavra para o presbítero Adriano. A graça e a paz a todos os irmãos. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 2. Leremos versículos 11 a 18. Efésios 2, 11 a 18. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a vossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Graças a Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, nós somos reconciliados com nosso Pai. Nós estamos destinados à morte, à separação eterna de Deus, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, fomos resgatados. Nesse momento, façamos uma reflexão e peçamos a Deus que Ele esteja sondando os nossos corações, tirando de nós tudo aquilo que não for do seu agrado. Uma oração silenciosa, uma oração também de pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados, mas também já de agradecimento, porque através de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Oremos agora. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação, ó Deus, pela graça merecida, ó Pai. Merecíamos a morte eterna, a separação eterna de Ti, ó Deus. Mas Tu nos amaste primeiro, ó Deus. Tu nos separaste desde antes da fundação do mundo, ó Pai. Ó Deus, de modo algum poderíamos pagar tão alto preço, preço que foi pago naquela cruz, através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque, ó Deus, Tu és o autor e o consumador de todas as coisas. Tu nos sustenta, ó Pai, a cada dia, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, somos tendenciosos ao mal, ao pecado, mas Tu nos restaura, ó Deus. Tu nos direciona, ó Pai. Tu nos orienta, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque por nós mesmos, ó Pai, estaremos condenados. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens cuidado dessa igreja, ó Pai. Tem nos abençoado a cada dia, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Deus. Receba essa nossa oração, ó Pai. Receba o nosso louvor,
receba, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que nós podemos te oferecer da melhor maneira possível. Sabemos que nada disso, ó Deus, poderia, ó Pai, nos levar até Ti, ó Deus, senão pelo sangue de Jesus, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Teremos agora um momento de ofertório. Eu convido os irmãos para que abramos a palavra de Deus, livro de Malaquias 3. Leremos versículos 8 a 11. Malaquias 3, 8 a 10, desculpa. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. É maravilhoso, sabemos que tem um Deus que tudo pode, nada foge dos seus propósitos. Se estamos hoje tendo a oportunidade de ofertar, de dizimar, é porque Ele já nos abençoou, é porque já ganhamos, é porque Deus já nos deu, mesmo sem merecermos, a sua bênção. Então, façamos isso agora, nesse momento de ofertório, e eu convido nossa irmã Séfora para que conduza a igreja com hino durante esse momento de ofertório. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé e louvarmos ao Senhor as ações de graças que Ele tem colocado em nossos corações. E vamos dedicar este cântico como gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E no número 61 do nosso inário. Seja o nosso Deus por tudo
o que Ele tem feito por nós. Oremos. Eterno Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos Te cultuar, ó Deus, presencialmente, novamente, ó Pai. Pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas aqui entregues, ó Pai. Que Tu possas, ó Deus, fazer o uso devido, ó Pai, através dos Teus servos, ó Deus, para a manutenção da Tua casa. Esta é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda possa ficar de pé para continuarmos com o ministério de louvor. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus agora 2 canções que falam sobre a gratidão e sobre a misericórdia. Eu, recentemente, acredito que a maioria dos irmãos sabem, fui sequestrada e queria hoje expressar a minha gratidão a Deus e dar o meu testemunho de que Ele é fiel, nós sabemos, e que a palavra dEle vai se cumprir. E ela se cumpre todos os dias. Porque quando eu estava dentro do meu carro, com 2 estranhos, o primeiro nome o qual eu clamei foi o nome de Jesus. Um nome que tem autoridade e tem poder. E eles não fizeram nada comigo. Ainda no caminho, na incerteza, se ali seria o meu último dia, ou se eu voltaria para casa, eu clamei ao Senhor e sabia que ainda que eu não voltasse mais, Ele continuaria sendo fiel, porque Ele não me abandonaria e Ele estaria comigo até o fim. Ele me deixou sair. Aprendi o que eu tinha de aprender com o que eu passei. E na hora que desci do carro, a primeira coisa que veio no meu coração, quando olhei para a pessoa que me prestou socorro, foi dizer: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós hoje estamos aqui para prestar culto, para bendizer e exaltar. Um Deus fiel, um Deus que merece todo o louvor, toda a nossa gratidão. A misericórdia dele se renova todos os dias. Então, se algum de vocês hoje passa por qualquer situação, Deus está com vocês, porque Ele é fiel, Ele é justo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Crescer.
te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilhas. Que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Gostaria de pedir agora que você, enquanto canta essa música, olhe pro irmão do seu lado e declare na vida dele muito mais de Deus. Amém? Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais, muito mais de Deus, muito mais, muito mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Oremos. Pai querido, Pai santo, ó Pai, que maravilha estarmos aqui, ó Pai, para exaltar o Teu nome. Que maneira maravilhosa de iniciarmos a nossa semana, ó Pai, nos entregando aos Teus pés, nos entregando aos pés da cruz, ó Pai. É uma alegria para nós, ó Pai, podermos ter este momento de livre adoração ao Senhor, ó Pai. No mundo onde tantos países proíbem, ó Pai, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu santo nome, para nós é um privilégio, ó Pai, podemos estar na Tua presença para Te exaltar, Te engrandecer. Que o Senhor, Pai, venha nos inundar da Tua presença cada vez mais, ó Pai. Nós queremos sim muito mais de Ti em nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso coração para o entendimento, que nós possamos agora, ó Pai, ter o discernimento, ó Pai, para aprender mais de Ti, da Tua palavra, ó Pai, que vai ser ministrada pelo nosso querido pastor. Vem nos abençoar, ó Pai, no início dessa semana, e que nós possamos ter uma semana debaixo da Tua proteção, ó Pai. Que nenhuma enfermidade, que nenhuma potestade do inimigo venha contra nós, Senhor. E se vier, ó Pai, nós sabemos que Tu estarás conosco. Nós poderemos vencer qualquer problema, nós poderemos enfrentar qualquer atribulação, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós Te agradecemos por Tua vida em nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te oramos. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar, por favor. A graça e a paz do Senhor a todos. Esse amém foi aquele amém bem fraquinho, parecendo que é o amém de segunda-feira, né? Mas hoje é domingo ainda, né? Amém, queridos? Amém, louvado seja Deus. Queridos, a gente sabe que sempre depois de algum momento desafiador, depois de errar de uma maneira bem complicada, aquele erro que faz você ter várias noites sem dormir, né? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Sempre também surge outros momentos, oportunidades para a gente agir diferente. Porque quando a gente olha para a vida, a gente precisa perceber que a gente não erra sempre, mas também a gente não acerta sempre. A gente deve buscar sempre aquele alvo de crescer, de melhorar, mas a gente sabe que no caminho, por vezes, nós acabamos pisando em alguma pedra, né? E tendo o caminhar atrapalhado. Quando a gente olha para a história de Abraão, e a gente viu no capítulo 12 de Gênesis, uma parte da história dele também, a gente nota que, apesar de ser um ser humano que é conhecido como pai da fé, ele teve uma análise um pouco distorcida dos fatos e acabou errando. Deus, pela misericórdia dele, reverteu aquele momento difícil em bênção, mas ele não deixou de ter errado. E hoje a gente vai refletir na palavra de Deus no capítulo 13, que já mostra o retorno de Abraão e sua família, naquela altura Abrão ainda, e sua família e todos aqueles que estavam com ele, de volta para Canaã. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 13, por favor. A pregação desta noite será nos versos de 1 a 13. Versos de 1 a 13. Gênesis 13, versos de 1 a 13. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe na sua Bíblia. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro.
Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este momento que temos de meditação na Tua Palavra. Ó Deus, que o nosso coração e a nossa mente estejam de fato entregues nas mãos do Senhor, e que durante, ó Pai, todo este período que teremos aqui de reflexão bíblica, de pregação, que o Senhor fale ao coração da gente, que o Senhor nos ensine, e que ao final nós saiamos do culto não com o coração do mesmo jeito que entramos, mas que a gente saia com o coração repleto de informações preciosas e que tenhamos o desejo, a iniciativa também de não apenas saber, mas também de colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente sabe que a história de Abrão é uma história repleta de desafios, repleta de muitas conquistas também. Mas como um personagem humano, falho como qualquer outro, a Bíblia faz questão de deixar bem destacado como foi o comportamento dele em face de diversas situações, diversos momentos da vida. A gente viu no capítulo 12 que, chegando no Egito, ele olhou para aquela situação toda, viu que o Egito era uma boa oportunidade, e aí ele disse: olha, vamos, mas na hora que chegar lá, olhou para a esposa dele e disse: diga que você é minha irmã, porque com certeza vão olhar para você, vão se interessar por você e vão me matar. E assim foi feito. Chegaram lá, mentiram. Só que Deus não queria que aquela vida, aquele casal e aquela comitiva toda passasse por aquele tipo de situação, e nem que o nome de Deus fosse levado junto àquela mentira. Deus impôs uma maldição sobre a corte de Faraó, e Faraó compreendeu que tinha acontecido alguma coisa estranha depois que aquela família, depois que aquela comitiva toda chegou no Egito. O que foi confirmado, e ele já tinha dado para Abrão um dote muito grande, imaginando que Sara era irmã dele. Aquilo que era para ser uma maldição na vida de Abrão,
Deus transformou em bênção, porque apesar dele ter agido mal, e disso ter ficado registrado, Deus fez com que aquela ida para aquele local não fosse infrutífera. E ele voltou. Se você se lembrar bem, a motivação toda de Abrão e toda a sua comitiva de irem para o Egito era por quê? Porque estava tudo bem em Canaã? Tinha muita água, tinha muita comida? Não, não é? Eles foram para o Egito porque não tinha nada ali, estava faltando tudo. A fome era severa. Só que do mesmo jeito que eles saíram, eles precisaram voltar. E olhe só, se saíram porque não tinha comida, não tinha local para os animais, quando eles voltaram, voltaram com muito mais animal. E Deus disse, vocês vão voltar. A questão toda ali, queridos, era a confiança nas promessas de Deus. Deus tinha prometido. E era preciso confiar. Durante toda a caminhada de Abrão pela terra prometida, em pontos estratégicos ele parou e fez um altar. Cultuou a Deus, louvou a Deus, mostrando que ele estava seguindo ali pela fé. Para ir para o Egito, você não viu altar nenhum sendo levantado, não viu adoração nenhuma. Só que quando ele volta, e a gente vê isso aqui no texto, ele volta seguindo direto para Betel, local em que ele tinha erigido um altar a Deus. O pai da fé voltou para Betel justamente para poder ali adorar a Deus e, por assim dizer, se reconectar com aquela dependência. Não é? Queridos, essa história aqui não trata só da vida de Abrão, tem também a vida de Ló. E esses dois personagens estão nesse trecho da palavra de Deus também para nos ensinar. E nesta noite eu quero pensar com vocês sobre as decisões no palco da prosperidade e da desavença. Por quê? Porque as decisões nesse tablado, nesse palco da prosperidade, pode parecer até ser algo muito simples. Não, eu tenho tudo, eu tenho todo recurso, eu tenho tudo que eu preciso. Mas muitas vezes a própria prosperidade traz consigo algumas desavenças, ou muitas desavenças. E as decisões que a gente toma nesses momentos são decisões que naturalmente vão refletir o que nós temos no coração, o que está nos guiando, como nós estamos sendo guiados. E o texto, para que a gente tenha uma compreensão clara do que ele traz para a gente precisa compreender cada passo dele. E o primeiro está nos versos de 1 a 4. E mostra a saída de Abrão do Egito, retorno dele para Canaã. Eles vêm no seu retorno, parando de ponto em ponto. O texto mostra que eles estavam indo de um lugar a outro. E a expressão lá no hebraico traz um sentido de alguém que estava fazendo algumas paradas muito bem calculadas. E os comentaristas bíblicos que abordam esse trecho dizem que essas paradas bem calculadas eram paradas em poços d'água. Sabiam que na medida em que eles fossem retornando, eles retornariam para aquela terra que estava bastante sofrida. E eles também tinham ali já mais ou menos, não é, aquele mapa de onde tinha parada para reabastecimento, para água. E eles foram voltando e parando um pouco em cada ponto desse. O texto também diz que Abrão estava severamente, em algumas Bíblias trazem esse termo, estava severamente rico, bastante rico. Volta àquela questão que a gente viu antes, que alguém que estava com 1000 animais numa terra e que não estava conseguindo alimento para eles nem água e saiu por causa disso, agora tem que voltar carregando 2.000, 2.500. Imagine o desafio, queridos. Agora veja que quando eles saem do Egito e voltam para Canaã, você não vê o registro bíblico dizer que Abraão se queixou, reclamou. Foi voltando, carregando muito mais recurso. O texto também diz que além do gado,
Aí você veja, né? Quando fala sobre gado, a gente pensa que era só bois e tal, vacas. Mas essa expressão, lá no hebraico, engloba o rebanho, tanto gado quanto ovelhas e tudo que eles tinham recebido. Veja que lá no capítulo 12, o faraó deu para ele também algo muito precioso, além de gado, de ovelhas e cabras e tudo mais, que foram os camelos. Os camelos eram animais muito caros. E eles foram dados. Então havia muita coisa ali. Mas o texto também diz que eles tinham uma grande quantidade de prata e ouro. Os animais foram aumentados em sua quantidade por causa do dote que ele tinha recebido. A prata e o ouro já demonstram uma bênção de Deus sobre a vida dele, enquanto estavam no Egito, porque o Egito, desde muito tempo, e já naquela época, era um país que dominava a extração desses materiais, tanto da prata quanto do ouro. E enquanto estavam lá, naquele curto espaço de tempo que passaram, Abrão, através do comércio, da venda, conseguiu reunir recursos além do que eles estavam acostumados. Fato é que tudo isso era muita coisa, mas não resolvia o problema essencial deles. Durante esse período da pandemia, queridos, nós, infelizmente, vimos muitas pessoas sofrendo, outras morrendo. Só sofreu quem não tinha dinheiro? Não, né? Pessoas muito ricas sofreram também e perderam a vida? Porque o recurso, o dinheiro, ele não é suficiente para comprar, para resolver tudo. E veja que Abrão vem voltando com muito dinheiro, severamente rico, como a palavra de Deus fala, né? Extremamente rico. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele estava ali no mesmo, estava equiparado, podia ser classificado como um sheik, né? Voltando riquíssimo, só que a fome ainda estava na terra, ainda faltava água, e esse problema não tinha como resolver de forma fácil. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam confiar no Senhor. Confiar no Senhor. A gente vai ver que sempre Deus vai fazer com que a gente perceba que a vida não é levada pelo que a gente enxerga. Que a gente não consegue superar qualquer que seja o desafio se a gente não tiver fé. Porque você pode ter sim recursos financeiros num volume muito grande. Mas pode acontecer aquilo que no Novo Testamento Jesus mesmo fala, né? Que o homem reuniu, derrubou lá o seu celeiro, construiu um maior, encheu completamente aquele celeiro, aqueles depósitos e disse: minha alma, agora você pode ficar tranquila, porque você só vai viver de renda. Você não vai precisar trabalhar mais. Aí o Senhor disse o quê? Louco. Louco. Você vai morrer essa noite. E o que você tem? O que você vai fazer com tudo que você tem? E o que você vai apresentar a Deus? Então Abrão sai do Egito, aprendendo com aquela lição que ele tinha levado, o Senhor tinha dado a ele naquele momento, volta para a situação difícil que ele tinha deixado, mas com a fé de que Deus faria com que ele conseguisse superar. Um outro momento está nos versos 5 a 7. E mostra que a prosperidade trouxe consigo a desavença. A prosperidade trouxe a reboque a desavença. Você já viu aquela história que, às vezes, a pessoa consegue conviver muito bem com a outra, ou a família, enquanto eles estão dividindo um cuscuz na mesa, ou uma tapioca? Mas que depois que começa a ter muito dinheiro, as intrigas começam, os problemas começam? Ou mesmo uma família que viveu muito bem durante toda a vida dos pais, os irmãos, todo mundo. Mas quando chega depois da morte, que se abre um inventário, que vai fazer divisão de patrimônio, que viram inimigos?
A prosperidade trouxe a desavença. É claro que a prosperidade não, naturalmente, de forma automática, não faz isso, mas acontece. E aqui nesse texto, queridos, nós vemos que Deus usou Abrão para poder lidar com aquele momento de maneira bastante sábia. Veja que quando eles retornam para Betel, depois de fazer aquelas paradas, né? Como eu falei antes, o texto mostra de um lugar a outro, parando nos lugares onde tinha água. E quando chegam em Betel, no lugar onde tinha um altar levantado, eles prestam culto ao Senhor. Louvam a Deus, adoram o Senhor. Depois de fazer isso, alguns problemas começam a surgir, começam a saltar aos olhos. Versos 5 e 6 mostram, no verso 5, que tanto Abrão quanto Ló tinham bastante recurso. Um ponto aqui a se considerar é que Ló era sobrinho de Abrão e estava caminhando com ele de um lado a outro, né? Desde Ur dos Caldeus. E assim como Deus tinha abençoado a Abrão, Deus também estava abençoando a Ló. Ló estava muito próximo de Abrão, Ló estava caminhando muito perto de Abrão, vivendo a mesma realidade que ele, e tudo leva a crer que, inclusive, tinha se convertido ao mesmo Deus de Abrão desde Ur dos Caldeus. Por isso, inclusive, acompanhou o tio e o avô. E foi abençoado. Deus abençoando aquela ideia de que a bênção não é só para o pai, a mãe, para a família toda. Um pouco dessa ideia a gente pega para esse caso também. Quando a gente olha para a vida dele, vê que o texto diz que ele também teve um patrimônio aumentado durante aquele período em que estava com Abrão. Verso 6 diz que a terra já não podia sustentá-los, né? De um lado você vê que havia muito recurso, tinha muitos animais, mas esbarrava no mesmo problema: falta pasto, falta água, falta a comida. E essa região, queridos, de Betel, é uma região muito irregular, segundo os comentaristas bíblicos, né, e os que trabalham essa parte geográfica, né, da região. É muito irregular. Então, há muitos vales, muitos trechos montanhosos que não permitem que a terra seja assim bem vistosa, uma planície repleta de pasto. Então, tinha esse problema também. Havia uma dificuldade para colocar tantos animais ali e mantê-los. E na medida em que eles cresciam, aumentava o número desses animais, os pastores de cada lado, começaram a ter problemas no dia a dia. Por quê? O texto também fala que haviam ali cananitas. E qual é o outro grupo? Qual? Ferezeus. Se você for olhar dos grupos que estavam na terra de Canaã, os ferezeus, eles não são destacados, eles não aparecem como um povo diferente, como um grupo diferente. Os comentaristas bíblicos dizem que é bem provável que eles fossem cananitas, que já não viviam mais dentro das cidades, nos muros da cidade, porque tinham sido expulsos de alguma maneira. E por terem sido expulsos, eles viviam soltos, como se fossem nômades também, só que naquela região, eles não iam muito longe. Então eles disputavam aquela área, a água e tudo mais, também com Abrão e Ló. E como eles já eram da terra, eles já eram daquela terra, os pastores desses dois homens de Deus tinham dificuldade em conseguir se relacionar com eles e tinham que brigar entre si para que eles não avançassem muito para ir para os locais onde os ferezeus dominavam. Então havia ali uma tensão dupla. Fato é que a prosperidade alcançada não foi sinônimo de sossego. A prosperidade alcançada não foi sinônimo de sossego. Às vezes, queridos, a gente imagina, não, quando eu alcançar tantos R$1.000 de recursos, eu vou ficar em paz, eu vou ficar sossegado, minha vida vai ser outra.
Aí você vai e alcança. Aí a vida não é outra ainda, né? Aí ainda continua tendo problemas, e às vezes até aumentam os problemas. Aí você vai um pouquinho mais ali, não, mas quando eu dobrar isso aqui, eu vou conseguir melhorar. Aí passa a vida toda nessa meta inatingível, porque seja no pouco ou seja no muito, o que faz diferença é ter o Senhor Jesus no coração. Seja no pouco ou no muito. Isso vai fazer toda a diferença aqui na vida desses dois homens. A gente vê isso aqui nos versos 8 e 9 também, tem mais um trecho. Agora a gente vê o desapego e a confiança de Abrão. Olha só, ele vê a confusão sendo armada por causa da grande quantidade de animais que eles tinham, os pastores deles brigando, e ele e Ló não tinham problema, mas podiam ter depois, porque aquilo podia crescer tanto, o volume de confusão, que atacasse, né, atingisse o relacionamento deles. Abrão, mostrando um desapego, uma confiança, uma fé inabalável, ele chega para Ló e diz: Ló, a gente tem um problema. A gente tem um problema. E ele não dá nenhuma sugestão assim: olha, a gente pode tentar resolver isso para depois a gente ver se dá para caminhar junto. Não, ele já diz logo: não tem como a gente andar junto. Não dá para a gente andar junto. Não dá. A terra não aguenta mais ter tantos animais assim nossos aqui. E ele tinha prioridade tanto pela idade como também pela promessa de Deus. Você deve se lembrar que a terra de Canaã era a terra prometida para Abrão e os seus descendentes. Ló não era descendente de Abrão. Ló era sobrinho. Mas o que Abraão faz? Ele não cria em Deus? Não tinha fé no Senhor? Ele diz: olha, Ló, vamos para uma área mais alta aqui nessa terra, para a gente conseguir olhar toda a planície que fica do lado de lá. E quando ele faz isso, ele diz: olha, olhe para tudo aqui. E o interessante é que ele age de fato como um dono, né? Que apesar de estar ali como peregrino, mas ele tinha aquela promessa de Deus que a terra era dele. Ele diz: olha, veja para onde você quer ir. Olhe aqui, veja tudo. O que você escolher, o lado que você escolher, eu vou pegar o oposto. Você teria coragem de fazer isso? Já pensou? Veja só, você está com sua família. Digamos, vamos pegar um exemplo bem menos dramático, mas incômodo. Você está viajando. Você está viajando junto com outra pessoa, ela no carro dela e você no seu. Chega num ponto que vocês se estressam porque um está andando muito rápido, ou está querendo fazer alguma estripulia no trânsito, ou então está cobrando do outro que desenvolva mais ou menos. Aí vocês param e dizem: olha, não dá para a gente viajar junto. Apesar de você estar no seu carro, estar no meu, mas não está dando certo. Escolha um trecho para ir, que eu vou escolher outro. Eu vou chegar no mesmo lugar que você, mas a gente vai por caminhos diferentes. E um desses trechos é um trecho que não tem asfalto, é esburacado. Faz lembrar, logo quando eu casei com Thalita, foi a primeira vez que a gente foi de carro para a Bahia, depois de casados. É chão, né? E eu lembro que o pastor Liberato foi quem disse assim para mim: Juliano, tem um trecho muito bom, encurta muito o caminho. Na época a gente não viajava de GPS, Thalita era a navegadora, pegava o mapa e a gente ia. E ele traçou a rota para a gente. A rota realmente era uma rota boa, encurtou o caminho, só que a gente chegou num determinado ponto chamado Serra da Pinha, que, pelo amor de Jesus Cristo, o asfalto parecia que tinha 100 anos. E parecia que tinham jogado várias bombas, né? Porque eram diversos buracos, aquele asfalto antigo, e a gente ia devagarzinho assim, caindo em um buraco e caindo no outro. Aí eu olhei para ela e disse: meu amor, se tivesse um bandido aqui nessa estrada, a estrada vazia, ele não precisava correr, não. Bastava ele chegar do lado do carro e bater na porta, falar para a gente parar, porque não dá para andar, né? Num sofrimento. Agora pense, numa estrada dessa, você sabendo que você teria que passar por uma estrada dessa, e vendo uma outra duplicada, você ia virar para esse amigo seu e dizer: escolhe qual é o caminho que você quer ir, que eu escolho o outro.
Isso num carro. Agora imagine você tendo aí cerca de umas 400 pessoas por baixo, 500, junto com você, e você tendo animais e muitos animais para poder arrumar pasto para eles. Você ia dizer para o outro assim, procure o lugar que você acha melhor, mais aprazível. Ele fez isso. Mas ali estava alguém que não tinha apego ao que tinha recebido, ganhado, não tinha apego ao que estava ali materialmente falando, porque inclusive já tinha saído de Ur dos Caldeus porque Deus tinha mandado. E quando foi para o Egito, Deus disse, você vai voltar porque você veio para cá e saiu da terra prometida, você volta. Ele voltou. Ló olhou, viu a planície do Jordão. Os comentaristas bíblicos dizem que não está claro se aquela planície fazia parte da terra prometida ou não, porque uma parte dessa planície do Jordão não está dentro da terra de Canaã. Mas pelo que a gente olha, inclusive na tradução que a gente tem, em português, especialmente a NVI, mostra que é como, logo seguida, no verso 12, vai dizer que Abrão ficou na terra de Canaã e Ló seguiu para outra terra. É como se ele tivesse saído da terra mesmo, né? A gente pode acreditar que, de fato, a escolha dele fez com que ele saísse da terra prometida, daquela área, né? E por fim, queridos, depois que Ló escolhe a melhor parte, vê uma terra maravilhosa, uma terra que era comparada ao Egito que eles tinham ido, que tinha água, bastante água, que era um campo fértil e tudo mais. Depois que ele escolheu, e que Abrão ficou na parte mais rochosa, mais difícil, sem água quase, disputando com os ferezeus espaço. A gente vê nos versos 10 a 13 o que motivou a escolha, não é? Tanto de Ló quanto a escolha de Abrão. No caso, Abrão ainda, a escolha dele antes da de Ló, porque ele disse, escolha, que eu fico com o que sobrar. Versos 10 a 13 mostra isso. Muitos fatores podem amparar ou motivar nossas escolhas, sendo a aparência e a promessa de vida tranquila alguma delas. Muitos fatores podem amparar e motivar nossas escolhas, sendo a aparência e a promessa de vida tranquila uma delas, ou algumas delas, né? Quando a gente olha e pensa assim, eu vou ter vida tranquila? Beleza. Aparentemente vai estar legal? Show de bola. A gente aceita. Mas nem sempre isso é uma conta certa, é uma conta que fecha. Nesses versos 10 a 13, nós vemos que logo que Ló levanta os olhos e olha para a terra, algo acontece no coração dele que demonstra o que ele tinha mesmo dentro de si. A gente compreende que ele tinha aceitado o mesmo Deus de Abrão, que ele tinha se convertido, que acompanha, inclusive, Abrão em toda a sua trajetória. Depois, ele no Novo Testamento vai ser citado como alguém que era um homem temente a Deus. Então, alguém convertido. Mas, ao levantar os olhos e a ver a terra, Ló só pensa nele. Ló só pensa nele. Mostra que no coração dele havia um egoísmo muito grande. Muito grande. Ele levanta os olhos, vê o melhor da terra, ele não se preocupa com o seu tio, já idoso, mais velho. Ele não se preocupa com toda a comitiva que estava com o tio. O que ele pensa? Eu vou me dar bem. Vou para aquele lado da terra porque ali eu vou viver uma vida maravilhosa. Não tem dor de cabeça nenhuma. No Vale do Jordão, existiam 2 cidades pelo menos, muito conhecidas na época já. E o comportamento daquelas cidades não era um comportamento bom. É tanto que no verso 13, Moisés diz, antes que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, fossem destruídas, e diz que eles eram pessoas perversas, já naquele período. Os homens daquela cidade eram pessoas perversas. Mas, apesar de ser algo conhecido da época já, com toda certeza era algo sabido, tanto por Ló quanto por Abrão. Mas Ló olha para aquela situação e diz, é aqui que eu vou ficar.
E o texto diz que ele vai armando de tenda em tenda até chegar a Sodoma. Ló escolhe pela visão ótica e mais tarde só escapa da destruição por um triz. Ló serve de contraste com Abraão. Abraão escolhe pela fé e recebe a afirmação divina com promessas de eterno enriquecimento. De um lado, Ló olha para aquela situação e diz: estou feito, vou resolver minha vida. Nem quero saber o que vai acontecer com meu tio. E abraça aquela ideia e vai, sabendo que ali tinha muitos problemas, mas só pensou nos benefícios. Abrão, crendo no Senhor em fé, permanece na terra prometida. Veja que quando ele dá a oportunidade para Ló escolher, Ló podia ter dito: não, eu quero ficar em Canaã. Abrão ia sair da terra prometida para poder ir para outro lugar. E até nisso você vê que Deus providencialmente fez com que as coisas permanecessem da mesma forma, porque Ló escolheu, demonstrou o que estava no coração dele, que era o interesse de ter benefício para si mesmo, e acabou. E Abrão continuou ali dependendo de Deus na terra prometida, sofrendo, mas dependendo, né? Tendo muito dinheiro, mas sem poder comprar tudo o que queria. A vida estava difícil nesse sentido. Então, queridos, a gente olha aqui e vê dois personagens, dois seres humanos, ao que tudo indica, convertidos. Abrão a gente tem certeza, Ló a gente especula pela vida dele acompanhando Abrão. Mas no momento de prosperidade surgem desavenças, e nessas desavenças a gente consegue ver de fato no que Abrão cria e como ele entendia isso e como Ló se relacionava com essa crença dele na hora de um momento difícil. O momento está difícil para mim? Eu vou pensar só em mim mesmo. Eu vou resolver meu problema. Queridos, a gente tira aqui algumas lições desse texto. A primeira delas: é melhor a dificuldade na presença de Deus do que a prosperidade fora dela. Ló foi guiado apenas pelas aparências e pela oportunidade de lucro. Contudo, acabou seguindo para o caos total. Olha só. Ló olhou para a terra e disse: tem tudo que eu preciso. Resolvido meus problemas. Mas a terra também tinha aquelas duas cidades extremamente perversas que estavam ali e que naturalmente iam acabar gerando algum tipo de atração. E foi dito e feito. Eles começaram a se aproximar e o texto já diz, e a gente vai ver isso na próxima semana, ele acaba se aproximando tanto que ele se envolve com aquelas pessoas. Uma segunda lição: em momentos de conflito e necessidade, nos quais o caráter é provado, nesses momentos é que podemos ter o vislumbre do que governa o rumo das decisões no coração das pessoas. Em momentos de conflito e necessidade, esses momentos onde o caráter é provado, é que a gente consegue ter pelo menos um vislumbre do que direciona, do que coordena as decisões das pessoas, do que dá rumo para elas. Enquanto está tudo muito bem e você está tendo muitos benefícios, às vezes parece que não tem problema. Agora, no texto a gente vê que apesar de ter muitos benefícios, havia um problema, que era a discussão, a briga, por causa de espaço para poder ampliar mais e manter aqueles animais. E eles, no mesmo momento, diante de um mesmo problema, tiveram motivações bem diferentes para resolver a situação. Terceira lição: a atitude de Abrão passa pelo local de culto e adoração. A decisão de ir para o Egito não foi precedida de adoração. Contudo, a solução do conflito, sim. Veja que quando Abrão vai para o Egito, você não vê altar sendo levantado, adoração sendo feita nem nada. Mas quando ele volta direto para Betel, onde tinha erigido um altar antes. E fica entre Betel e Ai. Ele tinha levantado altares ali. E aí adora a Deus, bendiz o nome do Senhor, surge o problema, ele já tem um coração muito mais trabalhado, uma mente muito mais tranquila para lidar com aquilo do que antes.
A adoração, queridos, o culto a Deus, a devoção ao Senhor, a comunhão com Ele nos faz, inclusive, ter uma mente muito mais equilibrada para tomar decisões. Muito mais equilibrada. Se você não está conseguindo tomar decisões certas, se você está se sentindo extremamente desgastado, olhe para o seu tanque espiritual e veja se não está faltando combustível. Esse combustível vem com a vida com Deus. Leitura da palavra, oração, prática da palavra. Ao invés de pagar o mal com o mal, ame quem está te prejudicando. E por fim, queridos, quando o nosso coração está cego pelo desejo de algo, nem os alertas mais severos surtem efeito. No verso 13 está registrado que a perversidade dos habitantes da região para onde Ló estava indo era notória. O texto mostra o contraste entre as escolhas de Abraão, Canaã, e Ló em Sodoma e Gomorra. Queridos, quando a gente está cego por algo, tomado pelo desejo de algo, de conseguir algo, dificilmente qualquer conselho que chegue no nosso ouvido vai conseguir nos afastar daquela decisão. Às vezes o coração está muito tomado por aquilo. Seja por resolver ou por não resolver. E aí, olhando para o contexto, estudando a situação, a gente sabe o que deve ser feito, não é? Olhando tudo. Veja, Ló não foi pego de surpresa. Moisés deixou claro, inclusive, que já era conhecido o comportamento daqueles povos que estavam naquela terra, na região da planície do Jordão, para onde ele estava indo. Mas o que ele pensou? Eu estou vendo muito mais os lucros do que qualquer outra coisa, e vai dar certo. É como quando uma pessoa, um cristão, imagina que pode lidar com situações muito complicadas, que corrompem mesmo, e ela dizer assim, não tem problema, eu vou conseguir andar com essas pessoas, eu vou conseguir conviver com elas, eu vou ganhar o meu e não vai ter problema. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes o lucro é muito grande, a proposta de retorno financeiro é muito grande, mas a perda que você vai ter emocionalmente, espiritualmente, a perda familiar vai ser tão grande que não vai valer a pena. Então, queridos, que nós pensemos que, de fato, Deus prova a cada um de nós a cada instante, que a confiança que Ele exige de nós deve ser colocada nele, seja tendo muito ou não tendo nada, que os recursos financeiros não são suficientes para resolver todos os problemas, porque por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, tem problema que você não consegue resolver, e você só vai resolver na presença do Senhor mesmo, sendo você muito rico ou muito pobre. Só na presença do Senhor. E entender que toda decisão nossa tem que passar pela adoração a Deus. Tem que passar pela comunhão com o Senhor. Porque se eu ficar tomando minhas decisões única e exclusivamente guiadas pelo egoísmo, guiadas pela necessidade de satisfazer os meus próprios interesses, me deixando de lado, esquecendo completamente das outras pessoas, esquecendo completamente do bem que eu posso fazer ao próximo, com toda certeza eu vou ter problemas. Com toda certeza eu vou ter problemas. Que Deus nos ajude, queridos, e nos faça viver uma vida diante do altar do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu peço que você feche os seus olhos, por favor. Se você tem algum pedido de oração a fazer, tenha ele a ver ou não com o que nós meditamos nesta noite, eu convido você a ficar de pé e a apresentar os seus pedidos a Deus. A palavra do Senhor diz que sem fé a gente não agrada a Ele. Então, quando a gente clama a Deus, a gente tem que acreditar que Ele vai sim, não apenas ouvir, mas também responder de acordo à vontade santa e soberana dEle. Vamos orar e fazer isso com fé, queridos. Então, clame a Deus, apresente o seu pedido de oração ao Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, bendito é o Senhor. E a gente agradece, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de refletir, de pensarmos, meditarmos em Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a viver cada vez melhor. Que as nossas decisões sejam decisões que passem mesmo pelo Senhor.
Que em momentos de desavença, momentos difíceis, que a gente consiga ter a cabeça equilibrada, o coração equilibrado. E que a gente tenha mesmo esse desapego do material e que a gente confie no Senhor sempre, porque sempre dará boas respostas. Ó Deus, visite o coração de cada irmão, de cada irmã que participou do culto neste momento. O Senhor sabe das razões, dos problemas, dos desafios que cada um tem enfrentado. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eles sejam animados, fortalecidos no Senhor. Aqueles que traçaram suas metas, seus planos, mas viram ruir durante o ano de 2021. E chegando em setembro, olham ao redor e dizem: como é que eu vou chegar ao final do ano? Deus, que o Senhor dê sabedoria para eles também. Para que outros planos possam ser levantados, para que estratégias sejam feitas, mas que sempre sejam pessoas que confiem no Senhor. Decisões tomadas em oração, decisões tomadas na presença do Senhor. Ó Deus, eu peço também por aqueles que estão enfermos, estão lutando contra algum problema de saúde. O Senhor sabe, ó Deus, dos problemas que muitos estão enfrentando, inclusive em leitos de hospital. Que o Senhor visite, Deus, restaure a saúde deles para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus, e que o Senhor abençoe também o nosso país. País que precisa ter, de fato, equilíbrio em tudo. E que o Senhor abençoe os governantes políticos que temos para que, de fato, haja equilíbrio, Pai. E que as decisões tomadas a nível federal, estadual, municipal, sejam para abençoar o povo. Ó Deus, abençoe também a nossa semana. Que sejamos instrumentos do Senhor durante toda essa semana. E que a Tua palavra seja, de fato, tanto sobre nós, como também na medida em que vivermos junto às outras pessoas, que também consigamos transmitir para elas, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, queridos. Aqueles que estão sentados, se coloquem de pé, que puderem, evidentemente, para a gente receber a bênção do Senhor neste momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Se sentem por um breve momento. Nessa semana nós teremos a nossa transmissão na quarta-feira, com nossa reflexão bíblica em 1 Timóteo. Todos estão convidados para poder participar virtualmente. Na quinta-feira nós teremos a nossa reunião de oração aqui na igreja, às 20 horas. Então, todos estão convidados também para participarem aqui com a gente. E domingo, escola dominical virtual ainda, pelo canal da igreja, 9h30 da manhã. E à noite, às 19h30, o culto ao Senhor, assim como nós fizemos hoje, não mais com lista, né, de presença, louvado seja Deus. Já a igreja para receber todos aqueles que quiserem aqui estar, e que, em nome de Jesus, todos que compõem esta igreja, que de fato estejam juntos aqui celebrando ao Senhor, e outros também cheguem para adorar ao Senhor conosco. Amém? Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês, os livre de todo mal, os guarde, tá bom? Um abraço para todos aqueles que estão aqui nos visitando hoje. A diaconia ficou com uma relaçãozinha para poder preencher se visse algum visitante. Algum diácono preencheu? Clevison? Preencheram alguma fichinha? Mas eu sei que, eu acho que não é a primeira vez não, mas tem ali do lado de Jeane. É sua amiga, né, Jeane? Qual é o seu nome, minha querida? Mari? Mari, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus a abençoe e aguarde. Tem também o namorado de Tainá com a gente. Eu só não lembro o nome agora. Marcelo? Marcelo, seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe, assim como a Mari. As portas estão abertas para vocês e que Deus abençoe e guarde a vida de todos. A nossa irmã Josélia, o presbítero José Carlos, o Carlos, isso não são visitantes, já são de casa. Então, que Deus os abençoe e os guarde sempre. Amém, queridos? Amém. Eduardo aqui não é visitante, Renata também não, Dona Maria Dias também não.
são de casa também. Que Deus abençoe a todos. Queridos, tenham uma semana maravilhosa e até quarta-feira com a graça do bom Deus.